estudantes, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa do 4º ano de adequação pedagógica. Vocês já me conhecem, eu sou a professora Suzy e hoje veio a turma toda para a aula? Isso mesmo? Olha só, todos os nossos amigos virtuais estão participando da aula hoje. E por que será que temos um sofá aí nessa cena? Será que nós teremos uma história? Eu acho que sim, hein? Temos aqui a dica. E o Léo nos traz então aquela importante informação da lavagem das mãos, que nós devemos continuar cuidando da nossa saúde, da nossa higiene, lavando todas as partes das mãos, os dedos, o punho. Muito obrigada, Léo. Eu também vou aqui passar o meu álcool para que a gente comece a aula bem direitinho. E a nossa rotina da aula de hoje é separar os materiais e registrar a data. Muito bem, vamos recordar a aula anterior. Olha lá, apareceu a bandeira do Brasil, hein? Do nosso país. Teremos a hora da história. Vamos refletir sobre a história, tudo o que aconteceu na história e a tarefa final. Muito bem, os materiais para a aula de hoje: o caderno ou a folha, o lápis preto, borracha, apontador e o alfabeto móvel. Muito bem, coloquem lá então no caderno ou na folha a data de hoje, o dia, o mês e o ano, língua portuguesa. Por aqui eu vou esperar, então vocês se organizarem com os materiais e registrarem no caderno a data de hoje e logo nós voltamos. Até já!
Muito bem, registro pronto, tudo organizado por aí. Vamos então para o nosso início da aula, que é o recordando. Vocês lembram que na aula anterior nós continuamos falando sobre aquela reportagem do galo na cabeça. E na revista Recreio apareceram ali vários depoimentos de algumas crianças, de alguns adultos que falaram que já aconteceu uma situação parecida com eles na vida deles, que eles caíram, se machucaram, e nós vimos então que para cada depoimento foi lá mostrado um nome da pessoa que escreveu, a cidade aonde ela mora. E com isso então nós vimos alguns nomes próprios, que é o caso do nome do nosso país, que é Brasil, e Brasil então é um nome próprio. O meu nome, professora Suzy, Suzy também é um nome próprio, e fizemos até um jogo, uma brincadeira entre nomes próprios e comuns. Foi muito divertido. Muito bem, para a nossa aula de hoje nós temos uma história que foi falada, que foi vista nas aulas da semana. Vocês acompanharam essa história? Estamos aqui com a capa do livro que se chama O Convidado de Raposela, do autor Alex Smith. Eu tenho aqui o livro também. É um livro muito interessante, com uma história muito divertida. Então, nas aulas da semana nós acompanhamos aqui alguns trechos da história, e agora nós vamos rever então com a nossa Hora da História. E eu tenho aqui uma convidada muito especial que vai nos contar essa história. Vamos lá, Bruxa Alegria, tá na hora de conhecer a história O Convidado de Raposela. Olá, eu sou a Bruxa Alegria e estou aqui para contar uma história muito divertida. Querem conhecer? Então vamos lá! Ela começa assim. Entre todas as casas de aparência duvidosa que existem em todas as florestas desabitadas de todo esse mundo, ele tinha que escolher bem esta daqui. Raposela da Mata sempre foi graciosíssima e também gentilíssima com estranhos. E com o ovo não foi diferente. Ela o convidou logo para um lanchinho. Enquanto Raposela saía aos saltos para a cozinha, o ovo rolava pela mansão. Que quadros interessantes! Gritou o ovo. Mas Raposela não lhe deu ouvidos. Ela estava muito ocupada, bolando o seu plano com toda astúcia e perfeição. Raposela queria comer um ovo bem grande e delicioso. Então, pôs em prática a primeira parte de seu plano. Perfeito! Encher o ovo de comida para ele ficar bem grande. O jantar que serviu foi um dos mais esplêndidos. O ovo bamboleava-se de tanta animação. Raposela queria um ovo grande, mas também queria um ovo esbelto. Assim, após o jantar, ela pôs em prática o seu plano maquiavélico. Era hora de brincar. Eles fizeram
uma noite de sonhos ovulantes. Ela sonhava com ovos mexidos, ovos fritos, ovos pochê, ovos assados e o melhor de todos, ovos molinhos com torrada. Mas quando acordou, na manhã seguinte, a raposela da mata não fazia ideia do que a aguardava. Durante a noite, muita coisa havia mudado. O ovo não era mais uma coisinha frágil. Ele estava gigantesco. Raposela esfregava as mãos de felicidade. Seu engenhoso plano funcionara. Ela teria o maior café da manhã da sua vida toda. Mas foi aí que, crack, Raposela lambeu os beiços e mais um crack. Ela lambeu os beiços mais uma vez. Então, com o último crack barulhento, Raposela mudou de expressão. Bom dia! Disse Afonso com cara de malandro. Cheguei a tempo para o café da manhã. E quem gostou da história pode bater palmas. Essa história se chama O Convidado da Raposela, de Alex Smith. Muito legal. E aí, vocês gostaram da história? Muito divertida essa história, então, O Convidado de Raposela. Vamos lembrar um pouquinho de como aconteceu essa história? Então, a Raposela recebeu uma visita. Quando ela abriu a porta, era um ovo. E ela ficou imaginando que ela poderia comer aquele ovo. Então, ela convidou para entrar, serviu um lanchinho, brincou com o ovo. E ele até dormiu na casa dela. Mas, no outro dia, o ovo estava enorme, gigantesco, e de dentro do ovo saiu um jacaré enorme, que saiu correndo atrás de Raposela, porque ele sim também queria comer a Raposela. Na verdade, eu acho que era um plano do jacaré. Ele entrou lá dentro da casa da Raposela, achando já, pensando e planejando que ele é que queria jantar a Raposela, não é mesmo? E a Raposela, então, pegou o carro dela e foi embora correndo, fugindo do jacaré. Muito legal, muito divertida essa história. Vocês imaginavam que ia sair um jacaré de dentro do ovo? Eu não imaginava. Foi muito legal. Então agora nós vamos pensar um pouquinho sobre os acontecimentos da história e vocês vão me ajudar a responder as perguntas que vão aparecer aí na tela de vocês. Vamos ver? Olhem lá. Quais os personagens da história? Então vejam aqui na tela, tem várias imagens. Tem a imagem do ovo, de um sapo, do jacaré, que na verdade é o Afonso, da Raposela, que é uma raposa, e de um dinossauro. Olhem aí e apontem na tela de vocês quem vocês acham que são os personagens dessa história. Já sabem? Vamos conferir? Vamos começar aqui com o ovo. O ovo faz parte da história? Sim, ele faz parte da história. E o sapo? Vocês lembram se tinha algum sapo na história? Eu não lembro. Eu acho que não tinha, né?
Vamos então ver? Ah, não, realmente sapo não tinha nessa história. E um jacaré enorme com o nome Afonso. Será que tinha que saiu de dentro daquele ovo que a raposela estava de olho? Será que existia? Será que tinha essa imagem? Vamos ver? Olha lá, sim! E a raposa, que se chama Raposela, fazia parte da história? Sim, ela fazia parte da história também. E dinossauro? Não, né? Não apareceu nenhum dinossauro nessa história, então vamos conferir? Não faz parte da história. Muito bem, vamos então para mais um desafio, mais uma pergunta sobre a história. Olhem lá. O que estava na porta da casa da raposela? Vocês sabem? Olha lá, tem um ponto de interrogação. Tá cobrindo ali o que estava na porta da raposela. Vocês lembram? Quem que apareceu na porta da raposela? Já sabem? Vamos conferir? O ovo! Olha lá! Ele apareceu na porta da raposela querendo entrar na casa dela. Muito bem! Vamos para mais uma pergunta, mais um desafio? Raposela da mata, né, que é o nome dela, convidou o ovo para Ela chamou o ovo para alguma coisa. O que será que era? Então, olhem lá a imagem. A raposela de um lado da mesa, sentada à mesa com várias comidas e bebidas. E ali do outro lado, o ovo. O que será que eles vão fazer, hein? Eles vão fazer, nós vamos ter que ler as respostas agora. A primeira palavra é lanchinho. Lanchinho. Será que a raposela convidou o ovo para um lanchinho? Ou, vamos ler a segunda palavra, passeio. Passeio. Será que a raposela convidou o ovo para um lanchinho ou para um passeio? O que vocês acham? Apontem aí na tela a resposta correta. Eu já sei. Eles estão ali comendo. Então, a raposela convidou o ovo para um lanchinho. A primeira palavra, então, é a palavra correta. É a resposta. Será que temos mais perguntas? Vamos ver. Olha lá. Ligue corretamente as brincadeiras. Vocês lembram que a raposela convidou o ovo também para algumas brincadeiras dentro da casa e eles se divertiram bastante? Eu lembro. Vamos rever aqui então as imagens. Olhem só. Ali a raposela está com uma colher e o ovo na colher. Que brincadeira será essa? Vocês já brincaram? Parece, essa aqui será que é a brincadeira do ovo na colher? Eu acho que é, né? Parece. A segunda imagem, nós temos a raposela de um lado, o ovo do outro lado e duas cadeiras no meio. Eu tenho certeza que vocês já fizeram essa brincadeira. Essa brincadeira é a dança das cadeiras. Muito bem. E o próximo? A raposela tá escondida atrás dos livros. Do que será que ela tá brincando, hein? Será que é esconde-esconde? Eu acho que é. Vamos então para as palavras então que representam essas brincadeiras. A primeira lá, aquele primeiro retângulo, está escrito dança das cadeiras. Dança das cadeiras. A segunda, esconde, esconde. Esconde, esconde. Vocês brincam também. De esconde, esconde. E a última, ovo na colher. Ovo na colher. Então, agora nós temos que ligar as palavras às imagens. Então, a primeira é o ovo na colher. Qual dessas três palavras
representa então essa brincadeira? Vamos ver? Ovo na colher. Muito bem. A segunda imagem é a dança das cadeiras. Qual das palavras representa essa brincadeira? Já descobriram? Apontem aí na tela de vocês. Eu já descobri. É a primeira. Será que é? Dança das cadeiras. Vamos ver? Isso mesmo. Então, temos a última imagem, que é ali a raposela está se escondendo atrás dos livros e parece que o ovo está procurando. Então, essa brincadeira só pode ser o esconde-esconde. Será que é isso? Isso mesmo, muito bem. Quantas brincadeiras eles fizeram? E eu tenho certeza que vocês também conhecem essas brincadeiras e vocês já brincaram muito dessas 3 brincadeiras. Quem ainda não brincou, é muito divertido, vale a pena fazer. Vamos para o próximo desafio? Depois de tanto brincarem, os 2 foram. Então, eles brincaram muito com todas essas brincadeiras, eles cansaram e o ovo queria descansar a sua casca. Lembram? Então, eles foram. Olhem lá, nós vamos ler as respostas. O primeiro retângulo que está ali em vermelho está escrito dormir. Dormir. Será que a raposela e o ovo foram dormir? Ou vamos ver a palavra que está em azul, com o retângulo azul e escrita em azul. Começa com a mesma letra inicial, mas é outra palavra. Vamos ver. Dançar. Dançar. Então, vamos lembrar aqui um pouquinho da história. Os 2 foram dormir ou foram dançar? O que vocês acham? Eu acho que eles foram dormir. Eles estavam cansados, principalmente o ovo. Será que essa resposta, o que vocês acham? Apontem aí na tela a resposta correta. Vamos ver? E eles foram dormir. Muito bem. E aí, a raposela teve muitos sonhos, sonhou até com ovos mexidos, ovos fritos, lembram? Olha lá, eu já dei a resposta. Com que a raposela sonhou? Ela sonhou então com um presente? Ou ela sonhou com o ovo? Eu já dei a resposta, essa foi fácil, eu já dei a dica. Ela sonhou com o ovo, que ela estava interessada em comer o ovo, não é mesmo? Muito bem, mais um desafio lá na tela. O que saiu de dentro do ovo? Olha só, muitos animais nascem de ovos, mas nessa história tem um personagem aí que nasceu desse ovo que a raposela estava de olho. Qual animal era esse? Era uma cobra? Não, né? Acho que não. Era um jacaré? Ou era uma galinha? O que vocês acham? Todos esses animais aqui nascem de ovos, mas na nossa história, o convidado que nasceu do ovo foi o jacaré, o Afonso. Muito bem. Próximo desafio. A raposela fugiu. Quando ela viu aquele jacaré enorme de olho nela, ela pegou o carro dela e fugiu. Ai, já dei mais uma resposta. Não acredito que eu fiz isso. Então, o desafio é nós temos 2 palavras aqui e eu quero que vocês pensem, tentem descobrir o que está escrito nessas 2 palavras e eu já volto com a resposta.
que aí vamos desvendar esse mistério. Temos duas palavras aqui. A primeira é escrita em vermelho e a segunda é escrita em verde. Vamos tentar ler a primeira palavra? Moto. Moto. Será que a Raposela fugiu do Afonso de moto? Lembrem lá da imagem final da história. E a segunda palavra? Carro. Carro. Vocês lembram que nós já trabalhamos a palavra carro em aulas anteriores, em que o som do R é mais forte, porque tem 2 R's. Carro. Lembraram? Então, agora a gente tem que escolher uma dessas duas palavras. Será que a Raposela fugiu de moto ou de carro? Eu tenho uma dica para vocês. Eu tenho aqui a imagem final aqui do livro. Olhem lá, a Raposela fugindo. Ela está de moto ou de carro? Ela está de carro. Muito bem. Temos mais desafios? Será? Olhem lá. Agora, o nosso desafio é observar a imagem desses animais que aparecem na história, como eles são na natureza. Então, esse primeiro aqui, vocês sabem que animal é esse? Já viram? Já conhecem? Não é um animal que a gente costuma ver por aí, mas ele está aqui representado, então, como ele é na natureza, e se chama raposa. Raposa. Olha só. E a raposa, qual era o animal, então, na história que era uma raposa? O nome é bem parecido. Vamos ver? Olha lá, a nossa amiga Raposela. Então, a Raposela é o personagem da história, que na verdade é uma raposa. E eu vou mostrar para vocês aqui uma curiosidade. Por que será que na história a Raposela ganhou esse nome? Olhem só, eu vou formar aqui o nome da raposa. Olha lá. Lembram que em aulas anteriores nós também conhecemos essa palavra e vimos que raposa é escrita com a letra S, mas ela tem som de Z. E nós já sabemos por que isso acontece. Porque ela está entre duas vogais. Então, quando a palavra tem duas vogais, eu tenho que escrever com a letra S. Raposa. Raposa, raposela. Parece o mesmo som. Não lembra raposa, raposela? Por que será? Porque ela tem as mesmas letras iniciais aqui. E ela vai mudar somente no final. Então, vamos ver aqui para a gente formar a palavra raposela. O que eu vou trocar aqui? O que eu vou mudar? Então, para formar raposela, eu preciso do Zé, daí eu não vou mais colocar a letra A e vou colocar a letra E. Lá. O que tá faltando para formar, então? Lá. Eu vou pegar a letra L e a letra A. Raposela. Então, eu acho que a Raposela ganhou esse nome porque é parecido com o nome da raposa, né? Agora, o outro personagem que também apareceu era um jacaré. Esse jacaré que nós estamos vendo na imagem é o animal como ele é na natureza, um jacaré. E o jacaré da nossa história, aqui está ele, se chama Afonso. E agora, jacaré e Afonso
São nomes parecidos como Raposo e Raposela? Não, são totalmente diferentes. Jacaré e Afonso não são nomes parecidos. Muito bem, chegou aquela hora que todo mundo gosta, que é a nossa hora do jogo. Muito bem, tudo pronto então para a nossa hora do jogo. E o nosso jogo hoje é o jogo do contrário. Vocês viram nas aulas da semana, a professora também mostrou algumas palavras que têm o sentido contrário. Então, nós vamos fazer aqui um jogo com algumas palavras que têm o sentido contrário. Eu vou mostrar para vocês, vocês já vão entender. Nós vamos fazer, então, um jogo da memória e os pares desse jogo são palavras contrárias. Vou mostrar aqui. Então, nós temos aqui a imagem do ovo da história e a palavra grande. Qual é o contrário de grande? Pequeno. Olhem aqui a diferença, o ovo grande e o ovo pequeno. Muito bem. Também temos uma imagem aqui de uma menina sorrindo, feliz, com a palavra alegre. Alegre. Qual é o contrário de alegre? Vocês sabem? Quando eu não estou alegre, eu estou triste. Olha a imagem aqui representando, então, a palavra triste. Mais uma carta e aqui nós temos uma imagem com a palavra dia. Dia. Qual é o contrário de dia? Quando não é dia, é noite. Muito bem. Temos aqui duas palavras contrárias. Agora, a próxima carta, temos uma imagem de um menino com a palavra baixo. Baixo. O contrário de baixo é alto. Então, temos aqui um outro menino alto. Então, baixo é o contrário de alto. Muito bem. E mais uma carta com a imagem de uma janela. Observem aqui a janela. Ela está aberta ou fechada? Ela está aberta. Então, essa imagem representa a palavra aberta. Eu tenho uma outra imagem da janela, mas agora a janela está fechada. O contrário de aberta é fechada. Muito bem. Eu vou misturar aqui agora as cartas e vou espalhar aqui pela mesa. Então, vou colocar aqui a janela aberta, a noite, a janela fechada, o alto, o alegre, triste, pequeno, grande, dia e baixo. Então, vamos memorizar aqui a posição das cartas e os pares que nós devemos formar. Então, aqui a imagem do ovo grande. Nós temos que achar o ovo pequeno. Janela fechada, nós temos que procurar a janela aberta. O dia com a noite. O baixo com o alto. E o triste com o alegre. Certo? Então, agora eu vou virar aqui as cartas e vocês vão me ajudar. Vamos tentar descobrir as posições aqui para formar os pares. Vamos lá? Tudo pronto aí? Eu preciso da ajuda de vocês, hein? Vou começar então. Vou começar com essa aqui. Noite. Noite. Eu acho
que o dia está... Aqui, será? Acertei! Então, o dia e a noite. Já marquei um ponto. Muito bem. Próximo. Vou pegar aqui de baixo. Vamos ver. Triste. A imagem da menina triste, nós temos que procurar o contrário do triste, que é alegre. Qual? Eu acho que estava aqui em cima. O que vocês acham? Me ajudem. Era uma dessas duas aqui. Eu acho que é essa aqui. Será? Não? Será que é essa? Vamos ver. Ah, muito bem, vocês me ajudaram. O contrário de triste é alegre. Formei, então, mais um par de palavras contrárias. Próximo. Vamos ver aqui. Alto. Alto, eu preciso procurar o contrário de alto. O contrário de alto é baixo. Eu acho que tá aqui. Será? Vamos ver. Não. Pequeno não é o contrário de alto. O contrário de pequeno é grande. E o contrário de alto é baixo. Então, eu não acertei. Preciso de ajuda de vocês. Mas eu lembro aonde está aquele ovo grande. Então, se o ovo pequeno está aqui e eu já sei onde está o ovo grande, eu acho que ele está aqui. O que vocês acham? Será? Eu lembro. Isso! Acertei mais uma. O ovo grande, então, com o ovo pequeno. Muito bem, duas palavras contrárias. Agora eu tô terminando, hein? Vou deixar aqui mais pertinho. Ah, mas daí a gente não vai adivinhar, né? Vamos ver. Vamos lá. Essa carta aqui. O baixo. O contrário do baixo é alto. Eu acho que tá aqui. Vamos ver? Janela fechada. Está errado. Volto as cartas. E vou procurar, então. Vou virar aqui. Opa! Janela aberta. A palavra aberta. Eu preciso encontrar a imagem com a janela fechada. Eu já sei que tá aqui. Muito bem! Fechada, aberta. Duas palavras, então, contrárias. Muito bem. E agora, sobrou duas cartas. Será que formam um par de palavras contrárias? Vamos ver. Vou virar as duas juntas. Vamos ver. Muito bem. O baixo e o alto. Alto e baixo. Muito bem. Vocês me ajudaram e encontrei, então, todas as cartas desse jogo bem bacana. Vamos para a nossa tarefa final? Vamos ver? Olhem lá. Desenhe os personagens da história. O convidado de Rapunzel. Então, lembrem aí todos os personagens da história e façam um desenho bem bonito, bem caprichado. E eu já volto.
Muito bem, fizeram o desenho aí da nossa história de hoje com os personagens, a raposela, o jacaré, que é o Afonso, e o ovo também é o personagem. Na verdade, o ovo e o jacaré eram o mesmo personagem, né? Depois que o ovo quebrou, apareceu então o jacaré, que se chama Afonso. Vamos para a nossa rotina final. Observem lá, vamos ver se completamos, fizemos tudo o que combinamos. Nós separamos os materiais e registramos a data, recordamos a aula anterior, tivemos a hora da história. Refletindo sobre a história, nós fizemos várias atividades em que lembramos de vários fatos da história e a nossa tarefa final. Muito bem, aí vem o nosso amigo nos mostrando então que é importante sempre usar a máscara quando a gente for sair de casa. Eu também por aqui vou passando o meu álcool e eu espero vocês na nossa próxima aula. Até logo!